Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. Em Libras, meu sinal é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre a Lua e suas fases. Então vamos lá para a nossa hora do aprender? Se você pensar em um dia ensolarado, o que costuma ver no céu? O sol, não é? Agora, se você pensar em uma linda noite de céu limpo, o que costuma ver? A Lua. Olha aí ela, que linda! Vocês sabiam que a Lua tem um importante lugar em algumas religiões, também na mitologia e em lendas populares? Em muitas religiões e mitologias, a Lua representa a divindade feminina, geralmente sendo a deusa Lua, a rainha dos céus e o poder feminino. A Lua possui algumas manchas pretas que são possíveis de observar a olho nu. Assim, somente olhando mesmo. Aqui no Brasil, a tradição popular acredita que essas manchas representam São Jorge, montado em seu cavalo branco lutando, com sua lança contra o dragão, prontinho para defender quem precisar dele. Desde as origens da humanidade, existem povos que cultuam, ou seja, endeusam, veneram e estudam a Lua. Existem registros que confirmam a existência de povos antigos como egípcios, fenícios e incas que cultuam a Lua. Além disso, tribos africanas e amazônicas também têm ligação, seja cultural ou religiosa, com a Lua, tendo a Lua como um ser vivo por meio do qual eles compartilhavam suas alegrias e também tristezas. Observem aí na imagem ocas, que são casas de tribos africanas à direita e de tribos amazônicas à esquerda. Dentre as tribos amazônicas, o povo Tupi-Guarani conhece o Sol como Guaraci e a Lua como Jaci. Para eles, Jaci, a deusa Lua, é guardiã da noite, protetora dos amantes e da reprodução. Um de seus papéis é despertar a saudade no coração dos guerreiros e caçadores, apressando a volta para suas esposas. Filha de Tupã, o deus criador dos céus e da terra, ela é esposa de Guaraci. Guaraci, o deus Sol, ajudou Tupã na criação de todos os seres vivos. Ele é o guardião das criaturas durante o dia. No pôr do sol, que é o encontro de Jaci e Guaraci, as esposas pedem proteção para os maridos que vão caçar. Existem muitas lendas sobre Jaci e Guaraci. Eu vou contar uma para vocês. Um dia, o deus Sol, Guaraci, estava muito cansado e por isso teve que fechar os olhos para descansar um pouco. Com os olhos fechados, tudo na terra ficou escuro, um breu mesmo, igualzinho quando a energia elétrica vai embora. Então, para iluminar a terra enquanto ele dormia, ele criou Jaci, a deusa da lua. Só que Jaci era tão linda que Guaraci se apaixonou por ela. Infelizmente, quando ele abria os olhos, ela sumia, pois quando ele abria os olhos, era dia. Então ele criou Ruda, que é um amor mensageiro, para que pudesse enviar uma mensagem para Jaci, dizendo que a amava. Além disso, Guaraci criou as estrelas, para que fizessem companhia para Jaci. Mas o que é a Lua cientificamente? É o satélite natural do planeta Terra, o planeta em que vivemos. Isso significa que ela é um corpo celeste que orbita ao redor da Terra. Ela também faz um movimento de rotação, isto é, gira ao redor do próprio eixo. Observem aí em azul, saindo da Lua, dois traços azuis. Eles são o eixo de rotação da Lua. A Lua, então, gira ao redor do seu próprio eixo. Você acha que a Lua muda de forma ao passar dos dias? Você provavelmente vai dizer que sim,
Pois vendo daqui da Terra, a Lua geralmente passa por 4 fases ao longo de um mês. O que acontece é que, conforme a Lua se desloca em sua órbita ao redor da Terra, ela muda de posição em relação ao Sol, que é justamente a fonte de luz refletida por ela. Por isso, vemos a Lua em diferentes formas, as chamadas fases da Lua. Veja na figura a Lua se movimentando ao redor da Terra e, consequentemente, mudando sua posição em relação ao Sol, alterando nossa visualização daqui da Terra. Vamos ver direitinho? Observe que quando a Lua está bem na frente do Sol, a parte voltada para a Terra não é iluminada. Por isso, nesse dia, não conseguimos visualizar a Lua no céu. Ela fica assim, totalmente escura para nós. É a Lua nova. No quarto crescente, apenas uma metade da Lua fica iluminada pelo Sol. Por isso, a vemos assim, pela metade. Lua cheia é a fase em que toda a parte voltada para a Terra fica iluminada e vemos a Lua em um círculo perfeito, assim como nessa imagem. A quarta fase é o quarto minguante. Nessa fase, assim como na Lua crescente, apenas uma parte da Lua fica iluminada. Mas a parte iluminada é a outra metade. Consequentemente, a visualização que temos da Terra é a metade da Lua. São reconhecidas cientificamente 4 fases da Lua: Lua cheia, quarto minguante, Lua nova e quarto crescente. O período em que a Lua passa por essas 4 fases é chamado lunação. O período de lunação dura 29 dias aproximadamente. Observe o calendário lunar de 2020. O círculo indica Lua nova. Meia lua para a esquerda indica o quarto crescente. Lua completa representa lua cheia. E meia lua para a direita indica o quarto minguante. Na parte de cima do calendário temos os meses. E cada coluna dessa representa um mês. Essa primeira coluna representa janeiro de 2020. Veja que geralmente acontecem 4 fases em um mês. Veja, janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro com 4 fases da Lua. Neste ano, só abril e outubro tiveram 5 fases da Lua. Perceba ainda que cada fase dura cerca de 7 ou 8 dias. Aqui em janeiro, por exemplo, a primeira fase da Lua, no dia 3, foi crescente. A fase seguinte, a Lua cheia, foi no dia 10. Se nós diminuirmos 10 menos 3, veremos que entre a Lua crescente e a cheia se passaram 7 dias. É o tempo médio de duração de cada fase. Assim, nesse caso, foram 7 dias na fase anterior e 7 dias na Lua crescente. Chegou então a hora de um experimento. Hoje vamos utilizar este experimento para você compreender a relação da luminosidade do Sol com as fases da Lua. Vamos precisar de uma bola e uma lanterna. Vamos imaginar que a lanterna é o Sol, a bola é a Lua e você terá a visão aqui da Terra. Posicione a lanterna em um local que você não mexa mais a lanterna durante todo o experimento. Agora, apague a luz do ambiente. Sente-se de costas para a lanterna e levante a bola até a altura da luz da lanterna. Como você verá, está dentro desse quadradinho azul. Então, você verá a bola toda iluminada. Isso representa a lua cheia. Agora, gire para a direita e sente de lado para a lanterna. Você verá só a metade direita da bola iluminada. Isso representa o quarto minguante. Agora, gire novamente para a direita. Neste momento, você ficará de frente para a lanterna. Vai perceber que a lanterna ilumina somente a parte da bola que não conseguirá ver. Isso representa a lua nova.
Por fim, gire mais uma vez para a direita e fique novamente de lado para a lanterna. Você verá que apenas a metade esquerda da bola estará iluminada. Isso representa a lua crescente. E aí, gostou? Bem mais fácil aprender com esses experimentos e botando a mão na massa, não é mesmo? Agora, vamos para uma curiosidade. Curiosidade 1. Acredita-se que a Lua tenha surgido da colisão de um asteroide com a Terra. Se você observar a Lua, verá que ela possui algumas manchas, como mostrei na nossa aula de hoje. Essas manchas são grandes crateras formadas por impactos de meteoros. Agora vamos para a curiosidade número 2. Em 1969, foi feito o primeiro pouso na Lua. Esse pouso foi realizado pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. A missão era chamada Apollo 11 e tinha como astronautas Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin. Eles precisaram usar roupas especiais, pois a Lua é muito diferente da Terra. Por exemplo, não existe água e nem vida. E aí, tá gostando das curiosidades? Então agora, vamos testar os nossos conhecimentos? Chegou a hora da atividade! Atividade 1. Imagine que o Sol subitamente morresse, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. Passadas 24 horas, um eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvens, veria a Lua? O que ele quer saber aí nessa atividade 1? Ele quer que você pense que de repente o Sol deixou de aparecer, deixou de existir. E um dia depois, ou seja, 24 horas depois, teve uma pessoa que sobreviveu. Quando essa pessoa olhar para o céu, ela vai ver a Lua? Então aí você tem 4 alternativas como possíveis respostas. Letra A. Sim, sem nenhuma mudança nas fases da Lua. Letra B. Sim, veria a Lua inteirinha. Letra C. Não, pois a Lua estaria do outro lado da Terra. Ou letra D. Não, pois como a Lua reflete a luz do Sol, sem Sol não seria possível ver a Lua a partir da Terra. Vamos à resposta? Alternativa D, exatamente. A Lua, gente, ela reflete a luz do Sol. E se não existe Sol, obviamente, aqui da Terra, nós não conseguiríamos visualizar a Lua. Atividade número 2, vamos lá? Sobre calendários lunares, marque a alternativa incorreta. Ou seja, ele quer o que não é correto. Isso que significa incorreto. A. O período entre uma fase da Lua e outro é entre 7 e 8 dias. Letra B. Lunação é o período em que a Lua passa pelas 4 fases: nascente, crescente, lua cheia e míngue. Letra C. O período de lunação dura cerca de 29 dias. Ou letra D. Geralmente acontecem 4 fases da Lua em um único mês. A alternativa errada, que deve ser a alternativa que nós devemos marcar, já que ele pede a alternativa errada, é a letra B. Lunação é o período em que a Lua passa pelas 4 fases. Até aí está correto. Mas o nome das fases está errado. Lembra que na nossa aula nós falamos lua nova, lua cheia, quarto crescente e quarto minguante. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Nessa aula, estudamos sobre a Lua. Vimos que ela tem um importante lugar em algumas religiões, também na mitologia e em lendas populares. Conhecemos a lenda Tupi-Guarani, do Guaraci e da Jaci. Vimos também que, cientificamente, a Lua é o satélite natural da Terra,
ou seja, ela orbita ao redor da Terra. Ela não possui luz própria. Então, o que vemos é a Lua refletindo a luz do Sol. Por isso, daqui da Terra, vemos apenas parte da Lua durante o mês, o que geram as fases da Lua: Lua nova, quarto crescente, Lua cheia e quarto minguante. Conhecemos o calendário lunar, que é um calendário que indica dias em que a Lua muda de fase ao longo dos meses de um determinado ano. A partir do calendário lunar, é possível observar o período entre uma fase de Lua e outro, que é de 7 a 8 dias, o período de lunação, que dura cerca de 29 dias, e que geralmente acontecem 4 fases da Lua em um único mês. E aprendemos ainda que lunação é o período em que a Lua passa pelas 4 fases. É muito bom aprender mais sobre esse mundo, não é mesmo? Aguardo você na próxima aula, hein? Então é isso. Tchau!